Seja convosco, amém? Amém. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês nessa noite, também reunido neste ato de gratidão e de alegria, tributando a Deus louvor, tributando a Deus a glória que lhe é devida por tudo quanto Ele tem feito. Eu gostaria de refletir com vocês, de fazer uma reflexão com vocês. E só é possível dar graças quando nós formamos um corpo visível que se chama igreja. E a igreja ela tem esta incumbência de agradecer a Deus. Eu sempre creio que não existe possibilidade de servir a Deus fora da igreja. Alguém aí pode até dizer assim, que isso pode estar por fora. Agora existe aquela turma dos desigrejados, né? Mas é através da igreja, é só através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus pode se manifestar. É só através da igreja. Você leia lá em Colossenses, que você vai ver, Efésios e Colossenses, que é só através da igreja. Então é possível se dar graças coletivamente só através da igreja. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Você é igreja. Mas nós formamos a igreja visível. E eu quero pensar com vocês nessa questão de igreja. Maraim, acampamento de anjos, conforme o texto de Gênesis 32:1. Nós poderíamos também dizer que o capítulo 28, estamos já no capítulo 28, que é a fuga de Jacó. E quando ele vê aquela escada tocando no chão, também chegando ao céu, podemos dizer que é uma prefiguração da igreja que glorifica, que agradece, que serve a Deus na face da terra. É uma prefiguração da igreja que viria a ser instituída no Novo Testamento. Nesse episódio de Gênesis 32 e de Gênesis 28, nós vemos um acampamento de anjos e a porta do céu. A igreja deveria ser um acampamento de anjos e a porta do céu. Deveria. Mas não é. Por quê? Porque a igreja não é constituída de anjos. A igreja é constituída de homens e mulheres imperfeitos a caminho da perfeição. Uma coisa que nós temos que entender, que ainda nós não somos santos totalmente. Estamos a caminho da santificação perfeita e plena, mas ela só será concretizada no dia que nós chegarmos nas mansões celestiais. E eu quero, para falar desse assunto, compartilhar com vocês como é que deve se comportar então uma igreja, como é que deve se comportar os membros de uma comunidade cristã. Quero convidá-los à leitura bíblica na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Nós leremos até o versículo de número 20. Começa dizendo assim o texto bíblico: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Sencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíaco, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano,
que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Sínclito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que não tenhais bens aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. Amém. Oremos. Deus eterno, misericordioso, doador de toda graça, nós estamos reunidos como igreja na tua presença, neste dia em que a tua igreja eleva a ti um tributo de gratidão, de agradecimento, por tudo quanto o Senhor tem feito. E nesse momento em que nós já oferecemos a ti também, ó Deus, os louvores como tributo de gratidão, nós estamos diante da tua palavra e pedimos que agora o teu Santo Espírito esteja trabalhando em cada coração, a começar do meu que falo contigo, para que seja eu instrumento, ó Deus, de comunicação da tua palavra aos corações dos teus santos. Não permita que nenhum espírito contrário agora possa ter liberdade nesse lugar, mas somente o teu Santo Espírito possa ter liberdade de agir aqui nesse momento, e que a tua palavra possa encontrar guarida no meu e no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão presentes aqui nessa noite. A nossa oração que o fazemos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Para o leitor desapercebido, o capítulo 16 de Romanos nada mais é do que uma saudação do apóstolo São Paulo dirigida à igreja em Roma. Realmente, o texto é considerado e chamado de a pequena epístola, por se tratar de uma carta somente com saudações e agradecimentos pela cooperação na obra do Evangelho, endereçadas a muitos dos membros desta igreja na capital do Império Romano. Segundo estudiosos, essa pequena porção foi acrescentada à epístola, formando o capítulo 16, depois da viagem de Febe a Roma, onde tudo indica que ela foi a portadora desta carta que Paulo escrevera àquela igreja. A curiosidade é que o capítulo 16 de Romanos, ele é uma carta à parte. E aí você deve ter ficado se perguntando aqui, né? Acho que você já ficou se perguntando, pastor, lê um monte de saudade a fulano, saudade a ciclano. O que pode se extrair daí, pastor? Tem alguma coisa para se aprender em carta, em saudações? Tem. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma receitazinha para as grávidas aqui, que estão em dúvida de colocar nomes, né? Principalmente se elas forem mulheres. Trifena e Trifosa. É a sugestão que eu dou aqui, né? Se vocês têm dúvidas de nomes aí, né? É bíblico. Falei alguma coisa demais? Quando nós examinamos essa carta com cuidado, quando nós lemos esse texto com certo cuidado, nós podemos extrair deles algumas recomendações para a igreja visível de Cristo Jesus sobre a face da terra, e notadamente para o comportamento daqueles que compõem a igreja do Senhor sobre a face da terra.
dos nomes que aqui estão, dentro desse contexto que eles representavam para a época do apóstolo São Paulo, como igreja, como servos de Deus, e ao mesmo tempo extrair do comportamento dessas pessoas algo para a minha vida e para a tua vida. O capítulo 16 começa com uma recomendação do apóstolo São Paulo. Ele diz o seguinte: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Aqui aparece no grego a palavra diaconia, por isso justifica-se que mulher seja diaconisa, né? Aparece a palavra diaconia aqui no grego, esse servir aqui no grego é diaconia. Qual a lição que Febe nos dá? Como Febe, todo cristão deve estar disposto a servir a igreja, não servir-se a si mesmo. Servir a igreja que eu estou colocando entre parênteses, servir a Deus. Não se servir de Deus e nem se servir da igreja. Nós estamos vivendo uma época de pessoas que querem se servir da igreja, não servir a igreja. Há uma liderança no nosso país que está levando a igreja por um caminho tortuoso. Em vez de ensinar as ovelhas a servirem a Deus, colocam as ovelhas a seu serviço, ao seu próprio serviço, e usufruem da igreja. Essa carta, notadamente esses primeiros versículos falando sobre fé, mostra uma pessoa disposta a servir. E eu vi uma coisa interessante no momento em que aconteceu um acidente que acontece em qualquer igreja, né? Acontece em qualquer igreja. De vez em quando acontecem essas preservadas em igrejas que vocês nem imaginam. E rapidamente o pastor Albino falou: deixa para depois, mas pessoas dispostas a servir, sem que houvesse uma ordem expressa, pelo menos eu não ouvi ordem dele, sem que houvesse uma ordem expressa, pelo menos 3 pessoas foi que eu vi. Pegaram rolos, pano, não sei de onde apareceu o rolo de pano aí, mas puxaram o problema para fora. Puxaram o problema para fora. Você já pensou se todo cristão tivesse essa disposição de servir a igreja? Eu fico muito triste porque muitas vezes as pessoas querem só fazer alguma coisa em troco do vil mercado. Eu só faço se for pago. Nós convidamos um pregador renomado para um encontro de casais e nós planejamos, íamos para um bom lugar. Eu pedi que um dos pastores auxiliares ligasse para ele e perguntasse como é que seria possível a vinda dele para ministrar aos casais de nossa igreja. A primeira coisa que ele perguntou para esse pastor foi: quanto vocês podem me pagar? O pastor respondeu: o conselho já determinou um parâmetro de pagarmos as suas despesas e lhe damos, na época, uma oferta de R$300. Bateu o telefone na cara da moça. Ele está na televisão aí pregando, tem nome, mas em vez de servir a igreja, ele está servindo-se a si mesmo. Servindo-se a si mesmo, usando da igreja para o seu próprio proveito. Essa é a lição que fica com Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. Segunda lição que nós aprendemos aqui ainda nesse versículo de número 1. O serviço dessa mulher dentro da igreja a recomendou a ser portadora
do capítulo 16 de Romanos, que é uma carta. Paulo escreve esta carta e, sabendo da reputação dessa mulher, que era uma mulher extremamente confiável, o serviço dela dentro da igreja a tornou confiável. Paulo então lacra essa carta, coloca nas mãos dela e diz: dirija-se à igreja em Roma e entregue isso aqui a um presbítero que lá está. Nós aprendemos que o serviço deve nos tornar confiável e recomendável, ou confiáveis e recomendáveis. Por exemplo, quando vai se fazer a instituição de diáconos no meio presbiteriano, e vocês são oriundos do meio presbiteriano, sabem que não se faz como algumas igrejas fazem. Mas, olhando assim, biblicamente falando, a recomendação para diáconos e presbíteros que Paulo escreve a Timóteo é que eles sejam, por exemplo, diáconos, sejam primeiramente provados, e se forem confiáveis, de respeitos, honestos, amantes do bem, sejam então ordenados. O serviço dentro da igreja, o servir a Deus, nos deve tornar confiáveis e respeitáveis. O seu pastor deve confiar em você. Você que é membro desta igreja, que tem atividades, seja lá como diácono, como presbítero, como diaconisa, como pastor auxiliar, como membro do louvor, como membro da equipe de balé, enfim, você tem que se tornar uma pessoa em que o seu pastor possa depositar em ti confiança. Que você seja também uma pessoa respeitosa, que possa se atribuir a você responsabilidades dentro da igreja do Senhor, e você desincumbir-se dessas responsabilidades sem que alguém venha fazer cobrança, sem que alguém fique, desculpa a expressão um pouco chula, ficar no seu pé. É isso que nos ensina esse texto. Terceira lição que eu aprendo e nos ensina esse texto, que ela é recomendada porque estava servindo a igreja de Cencreia, mas também, Paulo diz, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, de mim inclusive. Ela era uma mulher disposta a receber homens de Deus, hospitaleira. Aqui é preciso que se faça uma análise e um esclarecimento. Alguém um dia numa escola americana me questionou: pastor, mas hoje em dia é complicado esse negócio da gente estar recebendo gente em casa. Concordo plenamente, né? Na época não havia hotéis como nós temos hoje. Havia as estalagens, as hospedarias. E vocês sabem que um dos fatos mais famosos desses problemas de hospedaria, o nosso Salvador não teve onde se hospedar. Os pais e a pai e a mãe não tiveram onde se hospedar porque estava tudo lotado. Então, uma das qualidades que Paulo destaca nessa mulher é que era uma mulher disposta a estar recebendo alguém que viajava, os cristãos que viajavam de um lado para o outro. A sua casa era um local em que alguém poderia se hospedar. E ele fala claramente que ela foi protetora dele, inclusive. Significa dizer que ele usufruiu dessa condição de hospitalidade que essa mulher ofereceu. Mas o texto não fica somente em fé, né? Ele, nas suas saudações aqui, ele vai apresentar no versículo 3 um casal, Priscila e Áquila, cooperadores em Cristo Jesus. O que nós aprendemos? Que como Priscila e Áquila, nós devemos estar dispostos a dar a própria vida em defesa do Evangelho. Observe o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Será que, pensando, Jesus deu a sua vida por você, você é capaz de dar a sua vida por Jesus? Por amor ao Evangelho?
Já parou para pensar nisso? Agora chega a época que nós louvamos, cantamos, né? O nosso Salvador nasceu, veio dar a vida, se encarnou. E dar vida para Jesus. Não estou falando de conversão, nem de entrega. Eu estou falando de pessoas dispostas a sofrer por Jesus. Eu não sei a que ponto você pode ser provado por causa do Evangelho. Não sei a que ponto você pode ser confrontado por causa do Evangelho. Mas o que é que você está disposto a fazer por Jesus, pela igreja, por amor a Deus? Você tem coragem de dar a sua vida pelo Evangelho? Eu estou falando aqui do caso aqui, Priscila e Águeda. Paulo fala claramente que eles arriscaram o pescoço. Paulo está num processo de perseguição pelos judeus que eles queriam de todas as formas acabar com a vida do apóstolo São Paulo. E o que nós vemos é uma história linda e maravilhosa que começa quando ele está na cidade de Cesareia, que os irmãos arriscaram a sua vida. Os irmãos arriscaram a sua vida fazendo um cestinho e descendo Paulo pela muralha. E ele nota nesta mulher exatamente essa qualidade que ele já vem vendo, ele está observando lá de trás, de gente que tem temor de Deus no coração, de gente que é recomendável, de gente que serve a igreja e de gente que está disposta a dar a sua própria vida, fisicamente falando, em prol do Evangelho. Nós estamos cooperando com um casal que está indo para a Tailândia. Eles estarão entrando num país, eu não posso revelar o nome por questão de segurança, nem posso revelar os nomes deles, mas eles vão entrar num país budista. Eles vão entrar num país budista para falar de Jesus. Esse casal está se preparando em Curitiba e São Paulo e devem agora, possivelmente no mês de março, irem para fixar residência na Tailândia, e de lá eles estarão alcançando este país. E uma das coisas que eu ouvi da boca é um casal com uma criança pequena. E uma das coisas que eu ouvi da boca desse rapaz foi essa: se preciso for, eu darei a minha vida por causa do Evangelho. Você dá? Você daria a sua vida por causa do Evangelho? Paulo está dizendo aqui que esse deve ser o comportamento de uma igreja, dos membros de uma igreja. Vamos para frente. Paulo também fala de um homem, um amigo, ele chama de meu querido Epêneto. Qual a qualidade que apresenta Epêneto? Tá? Ele diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Parece, se você olhar para esse texto, o que é isso? O que Paulo está dizendo é que esse Epêneto era um homem firme e constante, porque ele foi um dos primeiros frutos do seu trabalho na Ásia, um dos primeiros frutos da sua obra missionária, e independente de qualquer situação, ele permanecia o quê? Fiel. Ele estava firme. Eu não sei se eu vou falar, se eu vou jogar sal na ferida de alguém aqui nessa noite, mas eu vou falar aqui porque eu não vou falar. O pastor hoje em dia está vivendo uma situação difícil, né? O pastor hoje em dia ele pisa em ovos. Você não pode falar um pouco duro, porque tem gente que se ofende, não pode falar muito mole, porque tem gente que fala que o pastor é meio molão. Então a gente fica numa, desculpa a expressão, uma sinuca de bico, a gente não sabe o que faz. Eu estou ficando cansado de igreja, de gente canela de vidro, você não pode falar nada, que o camarada corre, vaza, volta lá na igreja. Esses dias atrás vieram falar assim para mim: pastor,
Um irmão aí está pedindo uma visita do pastor, pedindo uma visita do pastor. Por que está pedindo uma visita? Então, você sabe que ele é o pioneiro da obra aqui, mas ele está meio chateado, né? Chateado comigo por quê? Eu perguntei para o diabo, chateado comigo por quê? Porque parece que o senhor é muito tradicional para ele. Eu falei, E o que ele quer? Ele queria que o senhor pegasse o texto bíblico, em vez de o senhor fazer uma exegese. Irmão, eu não sou pregador, eu sou professor. Eu não sei pregar, eu só sei ensinar. Ele queria que o senhor pegasse o texto bíblico, e em vez de o senhor pregar, em vez de o senhor fazer uma exegese, o senhor pregasse, o senhor desse o estudo do púlpito, e falasse isso, e falasse aquilo. Eu falei, é isso que ele quer? Manda ele procurar outra igreja, porque aqui... Manda ele procurar outra igreja. Aí eu estou sabendo que o irmão está visitando as outras igrejas. Não tem firmeza, não tem fundamento. Não tem firmeza, não tem fundamento. E Paulo está chamando esse homem de meu querido Epêneto, porque depois de muitos anos, lembrem-se que a carta aos Romanos, ela já está no estertor da vida de Paulo. Paulo está para ser morto. Ele está na prisão, ele está para ser morto. Ele está para ser morto. E ele se lembra de alguém, das suas andanças missionárias, e que aquele homem, independente do que deve ter acontecido, se foi presbítero, se foi diácono, que dirigiu a igreja depois que Paulo foi, Paulo abriu a igreja, eu não sei quem foi que dirigiu, onde é que ele estava, se a congregação era grande, era pequena, se tinha presbítero, se não tinha, se era numa casa, se era em praça pública. O certo é que Paulo faz uma referência a esse homem nesta carta, dizendo que ele era as primícias da Ásia, ou seja, os primeiros que se converteram e ainda permaneciam na fé. Um dos grandes problemas que nós vemos hoje, o pastor José João da primeira igreja presbiteriana de Manaus, numa reunião eu ouvi dizer o seguinte: a minha igreja parecia uma rodoviária, uma porta de entrada e uma porta de saída. Eu não conhecia os membros da igreja, porque no domingo eu chegava lá, era um grupo, no outro domingo chegava outro grupo. Por quê? Porque as pessoas só estão de passagem. Desculpe, vou ser bem sincero com vocês. Há tanta igreja hoje, que o sujeito hoje ele não fica, se ele quiser congregar de manhã, de tarde e de noite, os 30 dias do mês, ele congrega. Então tem gente que virou beija-flor. Uma bicada aqui, uma bicada ali, outra bicada ali, outra bicada ali, outra bicada ali. E ele não para em canto nenhum. E acho que aqui não tem, né? Aqui não tem esse problema, né? Aqui não tem esse problema. É só lá na minha igreja que tem esse problema. No norte da Groenlândia. Eu tenho um membro da igreja, o membro já se filiou em outra. É? Onde é que ele está? Está lá, o pastor fulano de tal, já está lá. Tá bom. O André, esses dias atrás, num casamento, uma menina, uma jovem senhora. Eu celebrei o casamento dela no mês, no outro mês ela sumiu da igreja. E eu a encontrei num casamento, a questão de 45 dias atrás. E ela veio toda desengonçada me cumprimentar. Eu falei, pastor, eu falei, pá, não fala nada. A educação, eu disse para ela, a educação manda que pelo menos, quando a gente vai se retirar do lugar, Albino, não vou para tua casa, não vou para tua careca, tchau, benção, muito obrigado, foi um bom tempo que passei aqui. Eu falei, pelo menos isso, você devia falar, seu bigode de arame, seu isso, seu aquilo, pelo menos isso, falasse na minha cara. Mas você vira as costas e vai embora, como se a igreja não fosse absolutamente nada na sua cabeça. Irmãos, a igreja é coisa muito séria. Comportamento de membro de igreja é coisa muito séria. Você não pode estar aqui hoje na Manaim e amanhã, tchau e bem, você passa aí na porta e nem olha mais para ninguém, não cumprimenta mais ninguém. Isso não é coisa de Deus, não é coisa de Jesus, não é coisa de membro de igreja, não. Paulo está se lembrando que esse homem aqui tinha firmeza
persistência, perseverança, era constante. Vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Versículo 6: saudai Maria, que muito trabalhou por vós, que como os membros devem se comportar, que como Maria trabalhem e não deem trabalho. Ou como seria bom se membro da igreja não desse trabalho. Recebo um telefonema às 3 horas da tarde. Pastor, estou com dor de barriga, o que eu faço? Literalmente. Literalmente, isso não é brincadeira não. Pastor, estou com dor de barriga, o que eu faço? Eu falo, pô cara, vai para o hospital, pelo amor de Deus. Pode virei médico agora? Vocês não queiram saber o que é casa do pastor, não? Telefone de casa do pastor. Chegou um ponto que o conselho tem que chegar em cima do corpo e falar: pelo amor de Deus, não liga na casa do pastor, a não ser em casos urgentes. Que como Maria, os membros deveriam dar sossego para a igreja, não trabalho para a igreja, tá? O pastor fica correndo atrás de umas ovelhas furadoras de cerca, mas assim, de vez em quando a gente tem que estar correndo atrás de umas ovelhas que furam cerca, né? As ovelhas, aí fura cerca, quando volta tudo cheio de carrapicho, agora tudo enrolado. Aí lá vai o pastor desenrolar tudo, arrancar carrapicho, arrancar carrapato. Mas por que você não ficou aqui, fulano? Sabe como é que é? Que como Maria trabalha e não tem trabalho. Continuando. Versículo 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. O que é que um membro de igreja deve ser? Que como Andrônico e Júnias sejam companheiros e amigos verdadeiros nos momentos mais difíceis da igreja. Quando a coisa às vezes aperta dentro da igreja, que você procura alguém para te ajudar, onde é que estão os companheiros? Quando a coisa ficava feia, vamos dizer assim, um aspecto bem popular para Jesus, que Jesus olhava para o seu colegiado, quantos ele achava? Quantos ele achava? Ele tinha 12, né? Quantos ele achava como companheiros que nós vemos no Evangelho? A gente lê os Evangelhos e a gente vai ver quem eram os companheiros de Jesus durante o seu ministério. 3: Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Que a gente cantava assim na escola bíblica dominical, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, sempre os 3. Você pode pegar os evangelhos, mas e os outros? E os outros? Infelizmente as igrejas se tornaram também reduzidas a Pedro, Tiago e João. Eu tive um professor no seminário em São Paulo, ele, numa aula de ética pastoral, ele estava falando sobre o seguinte: ele falou, olha, quando vocês forem precisar de uma pessoa dentro da igreja para fazer algum trabalho dentro da igreja, diz assim, escutem o que eu vou lhes falar. Era um canadense, Thomas Reginald Grover. Ele disse, escutem o que eu vou lhes falar. Procurem a pessoa mais ocupada que estiver fazendo alguma coisa já dentro da igreja. Aquele que está sobrecarregado, você chega nele e fala, meu irmão, minha irmã, eu preciso da tua ajuda. Aí os alunos falam, mas pastor, mas não tem lógica um negócio desse. Ele falou, tem lógica sim. Pessoas dispostas a serem companheiros, amigos nos momentos difíceis são poucos. São poucos. Você sabe que o pastor é o homem mais solitário que existe na igreja? Quem é que sabe disso, irmão? Pouca gente sabe disso. O pastor visita todo mundo e quase ninguém visita o pastor. O pastor procura ser amigo de todo mundo, mas quase ninguém é amigo do pastor. O pastor parece que é um ser extraterrestre. O pastor chora, o pastor passa privações,
O pastor passa afrontas. Viu? O pastor fica doente. E muitas vezes não encontra um ombro amigo para chorar. Muitas vezes não encontra um ombro amigo para chorar. O que Paulo está nos ensinando aqui nessa carta é exatamente isso. Ele está louvando a atitude de um casal, né? De duas pessoas que não sabemos em que situações extremas eles se colocaram, mas eles foram companheiros, foram amigos verdadeiros nos momentos cruciais do ministério do apóstolo São Paulo. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que aqui está nessa noite, eu não conheço o seu comportamento, eu não vim aqui para te exortar, não, eu estou aqui só para ministrar a palavra de Deus. Mas eu quero deixar uma palavrinha para você. Quando você olhar para o seu pastor, não olhe para o seu pastor como super-homem, como o homem que tudo pode, não, ele é um ser humano, ele é um ser humano igual você. Ele é um ser humano igual você. E se ele te visita, procure saber se um dia ele fica doente e visite a casa dele também. Se ele levar uma cesta básica para você, se ele for companheiro na hora da tua aflição, procure saber se na hora da aflição dele existe alguém que possa ser companheiro dele também. Ele também precisa. Mas só o pastor? Não, qualquer membro da igreja. A igreja deveria ser um acampamento de anjos, como eu falei aqui no começo. Mas nós não somos anjos. Nós somos seres imperfeitos, a caminho da perfeição. Mas isso não justifica as nossas atitudes, que muitas vezes nós vamos protelando o nosso comportamento, e às vezes um mau comportamento. Não somos companheiros. O mundo usa uma expressão para isso, uma expressão, aquela expressão pesada, né? Não vou citar. Dentro da igreja, no relacionamento entre os membros também, é necessário que exista companheirismo, amizade sincera e verdadeira, que você compartilhe da necessidade do seu irmão, da sua irmã, nos momentos mais difíceis da vida dele. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, mas também chorar com aqueles que choram. Se alegrar quando todo mundo está fazendo um churrasco, quando tem picanha à vontade, quando tem maminha, né? E vai lá, sei lá, mas o que quem gosta? Eu não gosto, eu não como carne, sou adventista. Mas quem gosta é um prato cheio, né? Eu vou lá na casa do Albino, porque o Albino falou que vai assar uma picanha lá, aquela picanha do alho e tal. Eu vou lá, pastor, hoje você me espera lá. É só tá bom, né? Mas ele vai falar assim, você traz a picanha, não, eu vou com a boca, ele leva a boca. Mas e na hora que a coisa vira de ponta cabeça, que a casa do pastor às vezes precisa de alguém que vá lá e chegue às vezes de surpresa para orar com ele? Porque às vezes ele está passando lutas na família, com filhos. Às vezes há pastores que trabalham secularmente falando, eu conheço pastores que trabalham secularmente falando, e sofrem tremendamente, pastoreiam a igreja e sofrem tremendamente. E às vezes sofrem calados porque não tem um companheiro verdadeiro para se abrir. Eu aprendi com um professor que todo pastor tem que ter um confessor. Todo pastor tem que ter um confessor. Não sei se vocês já ouviram, eu creio que já ouviram, né? Reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, alguém conhece, alguém já ouviu? Jeremias Pereira. Ele prega uma mensagem, se você for lá nas E3, você conhece. Eu até recomendaria para o pastor Albino comprar e reunir os obreiros, que é mais voltado para a liderança, né? Ele fala, a mensagem chama-se Fracasso de Geazi. Alguém já viu essa mensagem? Alguém já ouviu? O Fracasso de Geazi. Nunca ouviram? Comprem, muito boa. E nessa mensagem ele fala uma coisa interessante.
que o pastor, o membro de uma forma geral, tem que ter uma pessoa que seja amigo verdadeiro, para poder se abrir, para poder conversar. É bíblico. Uma das coisas que a reforma fez que não deveria ter feito foi tirar o confessionário. Um dos erros que a reforma cometeu foi isso. A Igreja Católica ela ainda permanece nisso, só de uma forma errada. Mas a reforma deveria ter aperfeiçoado o confessionário, porque a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orei uns pelos outros para que possais seres curados. A oração feita por um justo pode nunca ser feita. O grande problema é que às vezes nós não temos amigos verdadeiros em quem confiar, porque se nós contarmos o nosso problema, é a torcida do Corinthians e do Flamengo junto que fica sabendo. Ou será que o pastor está falando alguma besteira? Você sabe o que está acontecendo com o pastor Albino quando a pessoa chega assim, você pode saber, é fofoca. Você sabe o que está acontecendo com fulano e tal? Não precisa escutar esse tipo de coisa. Cai fora. Isso não é amigo, isso é amigo da onça. Paulo está dizendo que como Andrônico e Júnior sejam companheiros e amigos verdadeiros nos momentos mais difíceis da igreja ou da vida da igreja. Versículo 8, versículo 10. Saudai a Péres, aprovado em Cristo. O que é que esse texto nos ensina? Que como crentes verdadeiros nós devemos ser cristãos aprovados. Cristãos aprovados. Por quê? Alguma vez você já perguntou para Deus se Ele tem se agradado de você? Alguma vez você já fez essa pergunta? Senhor, eu estava no carro agora à tarde com a minha esposa, eu fui buscar meus netos na creche, que a mãe não poderia ir, e eu estava dizendo para ela: eu tenho um medo terrível. Pois, vou abrir meu coração para vocês. Eu tenho um medo terrível de, como pastor, fazer um ativismo religioso tremendo e corre. Esses dias eu tenho sido uma correria tremenda. Tem sido aquele dia que a gente acorda às 6 horas da manhã, vai deitar meia-noite e chega a suar a camisa, por incrível que pareça. Eu disse para ela: meu medo é terminar todas essas coisas que eu faço e não ser aprovado por Deus. Eu oro todos os dias: Deus, eu sou uma pessoa, eu gostaria que o Senhor se lembrasse que eu sou pó, eu sou falho, mas eu gostaria que o Senhor me desse todos os dias da minha vida, pelo menos um instante, o Senhor dissesse que eu não estou desagradando o Senhor, que eu estou sendo aprovado pelo Senhor. Porque triste, irmãos, deixe-nos falar de alguma coisa que não está muito longe de acontecer. Capítulo 7 de Mateus. Muitos me dirão naquele dia, tristeza, muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, nós falamos em línguas. Mas não foram aprovados, não eram aprovados. E a palavra que vai subir é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Devemos lembrar que, como membro de igreja, como igreja do Senhor Jesus, temos que ser aprovados em Cristo. Versículo 13, eu estou quase concluindo. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Que como Rufo sejam nascidos de novo. Nascidos de novo, essa é a expressão do grego.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que, falando de nós, que hoje nós somos uma nova criatura. As coisas velhas, e isso que tudo se fez novo. E aí, às vezes, eu fico me perguntando sobre o comportamento de alguns cristãos. Eu ouvi uma preletora da Igreja Batista, inclusive ela esteve na nossa igreja, a questão, ela é professora do nosso seminário, e ela esteve a questão de uns 8 meses ou mais, ela esteve pregando, dando uma palestra num livro sobre conduta financeira do cristão, e ela é consultora do Sebrae. Ela e o esposo são consultores do Sebrae. Eles viajam no estado de São Paulo dando palestras para empresários, socorrendo empresas. E ela, além de consultora do Sebrae, ela faz consultorias para algumas empresas. Escutem isso que nós ouvimos, e depois eu fui conversar com ela particularmente no seminário, no intervalo de uma aula. Eu fui conversar com ela e disse: fulano, aquilo que você falou em cima do ponto é verdade. Ela falou: há empresários aqui na cidade de Americana, Nova Odessa e Sumaré, escutem, que se eles mandam colocar agora na ficha, qual a sua religião? Se você colocar evangélico, você está excluído da seleção. Aí ela disse assim: sabe por quê, pastor? Eu jamais ou menos sabia. Ela falou: por incrível que pareça, os piores trabalhadores que existem hoje dentro da indústria são evangélicos. Sabe por que as pessoas são desse jeito? Porque nós experimentaram no nascimento. Meu filho mais velho, ele é empresário. Esses dias ele ligou para mim e falou: pai, você pode pegar o gêmeo? Eu falei: por quê? Ele falou: vou ter que mandar 2 embora agora. Ele falou: eu mando embora, eles me matam. Chegou para mim e falou: sabe o que eu vou fazer? Falou ontem, ele chegou em casa e falou: sabe o que eu vou fazer? Ele falou: dá dó, mas eu vou automatizar a empresa inteirinha, vou mandar todo mundo embora. Ele falou: estou por aqui de crente. É brincadeira um negócio desse? É triste, né? Sabe por quê? Porque as pessoas não passaram pelo processo do novo nascimento. Existe hoje gente que passou por um processo de convencimento. Foram convencidos que Jesus é o caminho, que Jesus é Senhor, que Jesus vai voltar. Ele está convencido, mas não convertido. Convertido. Eu fui militar na época da ditadura e eu aprendi dentro do quartel que conversão é mudança de direção. Você estava indo para o norte, você recebe um silvo, um apito, né? Um soldado dentro do quartel. Não sei se alguém foi militar aqui no exército. A gente não tinha comando de voz. Você tinha que decorar os silvos que eram dados pelo sargento. E ele dava um comando no apito. Você estava indo para o norte, você virava para o sul. Você estava indo para a direita, virava para a esquerda. Isso chama-se conversão, mudança de direção. Paulo está recomendando que sejamos como Rufo, que é eleito do Senhor, nascido de novo, testemunho, nova criatura. Atitudes velhas jogadas no lixo, fermento velho jogado no lixo, nova massa, massa sem fermento. Fermento na Bíblia, aqui no Novo Testamento, é sinônimo de velha natureza e pecado. Cristãos que enchem a cara agora no final de ano. Cristãos que enchem a cara de cair no chão bêbados. A Bíblia condena, a Bíblia disse. Cristãos que fumam. A Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você acha que o Espírito Santo vai fumar? Você acha que o Espírito Santo vai beber? Novo nascimento. Eu vi um batismo, eu vou falar ontem. Eu fiquei me questionando se aquelas pessoas realmente nasceram de novo.
Os caras foram fazer um batismo no toboágua. Olha só. Não, é sério. É sério. Eu acho que alguém já viu isso aí. É sério. Não estou brincando, não. Depois você me procura particularmente, eu te dou o endereço da internet para você procurar no santo Google. Viu? Subia o pastor e a turma atrás. Aí o pastor desce na frente e o membro atrás. Peraí. Espera, volta. Eu entendo que batismo seja um pouquinho d'água, jogar dentro d'água, derramar uma jarra de água, pegar debaixo do chuveiro, né? Jogar debaixo do chuveiro, se não tiver água, pegar saliva e jogar, seja o que for, é batismo. Mas é sacramento, é coisa sagrada. Para nós evangélicos só existem dois sacramentos: batismo e ceia. E batismo para nós é profissão pública de fé de que nós mudamos de vida. Eu estou dizendo para o mundo: renunciei à velha natureza, o pecado da velha natureza, e sou nova criatura em Cristo e dou testemunho da justiça de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo para a igreja de Roma: olha, tem gente que anda comigo que é nascido de novo. É nascido de novo. Não precisa ter problema com isso. Vamos lá. Versículo 15. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e seu irmão Limpas e todos os santos que se reúnem com eles. Que é que, como igreja, nós devemos ser santos. Santificação não é opção de vida. Santificação é mandamento. Sede santos, porque eu sou santo. É um dos poucos verbos do português que coincidem com o grego. É um dos poucos verbos do português que coincidem com o grego. E o grego ainda vai mais longe. Nós falamos sede, o verbo está no tempo imperativo. Se tem algum professor de português aqui, sabe? Se estiver falando errado, foi. Mas o verbo está no tempo imperativo. E a voz do imperativo na língua portuguesa é voz de ordem. Ide pregar, é uma ordem. Sede não é opção ser santo. Ou você é, ou você não é. O pastor Albino podia ter convidado outra pessoa para pregar hoje. O pastor Albino podia ter convidado outra pessoa. Sabe, queridos, vocês viram esses dias atrás a moral do mundo. Nós estamos vivendo um mundo imoral, podre, sujo. Uma menina de 21 anos leiloando a sua virgindade. Leiloando. Chegou a R$1,5 milhão de dólares, eu não sei. Eu fiquei acompanhando pela Folha de São Paulo, olhando o jornal todos os dias, e todos os dias não está lá o valor. Aí no japonês, eu não sei se foi dólares, alguém pode me refrescar se foi dólares ou reais. Reais, R$1,5 milhão para desvirginar uma menina de 21 anos de idade. Pastor, mas isso, o que isso tem a ver com a igreja? Irmão do céu, irmão Cristo Jesus, tem muita gente dentro da igreja fazendo bobagem também. Viu? Jovens, adolescentes. Fala bem baixinho aqui. Sabia que motel é pecado antes de casar? Sabia? Ou não sabe? Não vem com essa não que o pastor Albino é liberal, que a Bíblia não é liberal. Nem antes, nem depois de casar. Motel. Não. Mas nós vamos nos casar e nós temos que nos conhecer.
Sede santos. Seria muito bom que hoje em dia não existe mais esse livro, mas seria que todo cristão lesse um livro que foi propalado na minha juventude, chamado assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Alguém chegou a ler esse livro aqui? Alguém fala. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quando você estiver para pecar, algo que atente contra o corpo visível de Cristo sobre a face da terra, algo que atente contra o seu próprio corpo, contra a própria natureza divina de Deus, pergunte se Jesus Cristo faria aquilo. Pergunte primeiro se Jesus Cristo faria aquilo, antes que você possa ir a alguns lugares reprováveis. Pergunte se Jesus Cristo entraria em lugares que você entra. Pergunta: será que Jesus entraria em tal lugar assim assim? Será que ele falaria isso assim assim? Tem um pregador na mídia aí, famosão, e eu conheço ele desde adolescente. Eu não sou museu, mas já sou velho, né? Eu conheço os caras aí que estão na mídia aí desde... E ele prega, mas nas conversas particulares que nós já tivemos juntos, com o pai dele, com a mãe dele, o cara tem uma língua podre para falar palavrão. E um dia no Rio de Janeiro, num lugar, não sei se alguém conhece, um lugar chamado Braz de Pina, alguém conhece? Braz de Pina, lá no Rio de Janeiro, Cordovil. Nós estávamos numa igreja em Cordovil, num seminário. O pai e o filho entraram dentro do quarto que nós estávamos alojados. Pastores, já. E a conversa foi um tom de palavrões do mais baixo calão que vocês podem imaginar. Tinha um pastor de Campo Grande, o falecido pastor Hilário Colonhés, estava junto conosco dentro do alojamento. Ele virou-se para o meu pastor, na época eu era presbítero, ele virou-se para o meu pastor e perguntou: esse cara nasceu de novo? Esse cara é nascido de novo? Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não tenha o que te acusar. Cuidado com a tua língua deve ser santa também, teus olhos devem ser santos, os teus pés santos, as tuas mãos santas, o teu corpo deve ser santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo nós devemos ser santificados, espírito, alma e corpo. Alguém diz assim: Jesus só tem um coração, o céu não é frigorífico. 17 a 20, agora esse ano. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Por último, o que se requer de uma igreja? Que nós estejamos dispostos a obedecer a Cristo e ao seu Evangelho, nos afastando daqueles que andam de forma desordenada. O livro de Amós diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu não estou dizendo que você não possa ter amizade com pessoas ímpias, com pessoas do mundo, porque então vou repetir as palavras do próprio Paulo: necessário você seria sair do mundo, mas com aquele que dizemos-se irmão, é uma pessoa de testemunho não recomendável. O apóstolo São Paulo aqui nessa carta, nessa saudação final dessa carta, estava recomendando que os crentes de Roma, que ele louva a obediência deles ao Evangelho da Cristo Jesus, ele está dizendo: eu não quero que vocês se misturem e se conformem com essa gente. Vocês são diferentes. Eu vou repetir uma frase de um pregador que eu ouvi nesses dias para finalizar as minhas palavras.
tenha coragem de ser diferente. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor Jesus. Podemos convidar o pastor Birajara para outras vezes? Amém. Está aprovado. O conselho da igreja mais da metade está aqui. Amados, eu agradeço muito a Deus porque tive e tenho bons professores, bons tutores. Há pouquinho tempo atrás, aí uma semana atrás, eu estava conversando com um desses tutores. E se não são homens que sejam referência na nossa vida, a quem a gente vai olhar? Nos dias de hoje, talvez todo mundo, inclusive eu, esperávamos uma mensagem diferenciada no dia de ação de graças. Mas eu digo, eu tenho um motivo a mais de gratidão a Deus por essa palavra que eu vi hoje. Eu tenho um motivo a mais de gratidão, creio que a igreja tem um motivo a mais de gratidão. Porque nós aprendemos muito. E algumas coisas que o pastor Birajara falou com tanta facilidade, eu tenho dificuldade de falar para esse rebanho. Embora eu também um pouco. Mas valeu, pastor. Foi realmente muito válida a palavra. E é um motivo a mais de gratidão a Deus. Na verdade, nós estamos vivendo tempos em que esse tipo de palavra quase não se ouve mais. Mas eu glorifico a Deus porque eu conheço com até bastante propriedade das famílias dessa igreja e sei que é uma igreja que gosta de ouvir palavra. Nós não convidamos, inclusive, para usar no culto qualquer pessoa, pastor. A gente tem um conselho que dá conselho e a gente convida quem a gente conhece, quem tem referência, Então essa é a diferença. Já pensou vir um pastor aqui e fala completamente ao contrário daquilo que a gente prega, ensina e tem como base para essa igreja? Seria um desserviço muito grande. Então nós temos uma gratidão a Deus porque a gente realmente ouviu palavra. Eu sei que os irmãos gostaram e eu sei que a nossa vida foi edificada. Não é só para a gente gostar, mas é para a gente praticar. No mundo corrompido, se falar de santidade. Numa igreja que tem vivido completamente à parte, se falar de tudo isso, de servir, de comunhão, de se pôr à disposição. Eu achei tremendo. Deus tem os seus remanescentes, e que de geração a geração Ele vai levantando aqueles que, como Ele disse para Elias, tem 7.000 que não se dobraram para Baal. A igreja verdadeira não se dobra para Baal, não se dobra para a palavra furada. A igreja verdadeira se mantém, enfrenta o mundo, é testemunha no mundo, é diferente do mundo, e é por isso que nós estamos aqui, num culto de ação de graças, glorificando a Deus e celebrando essa ceia. Então vou convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento. A ceia feita também como obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, a memória daquilo que Ele fez, da salvação que veio pela sua morte e ressurreição. Ela é também o momento onde a comunhão, a unidade se faz presente. Nós estamos ao redor de uma mesa. Jesus estava ali com os 12 compartilhando o mesmo alimento. Nós estamos aqui talvez uns 120 compartilhando uma mesma mesa. Então nós vamos obedecer essa ordem do Senhor Jesus, celebrar a ceia do Senhor, e todos aqueles que estão em plena comunhão, como o pastor disse, todos os que nasceram de novo devem participar dessa ceia. E ao final nós vamos encerrar e dar liberdade para que toda a igreja esteja participando de tudo aquilo que a gente colocou aqui, dos pães, dos frutos, daquilo que vai vir ainda lá do salão social. A gente vai ter um banquete para que a gente faça mais ou menos como a igreja primitiva, pastor? Colocava tudo à mesa e todo mundo comia de tudo que tinha, Mas primeiramente esse simbolismo, que não é só um simbolismo, mas é um espiritual, que é a celebração da ceia do Senhor.
Vou estar lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, algumas palavras do apóstolo Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Quero convidar o presbítero Henrique para uma oração. Cada um no seu lugar vai fechar os olhos, curvar a cabeça. E durante essa oração, se houver a necessidade de uma confissão, de um pedido de perdão a Deus, que você faça isso nesse momento, para que você possa participar dessa mesa na liberdade que o Espírito Santo nos dá. Amém? Então vamos orar, vamos curvar as nossas cabeças e aí orar ao Senhor, pedindo que sonde o nosso coração, que nos perdoe, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, te louvamos por esse momento, louvamos por esse culto. Pedimos ao Pai que o Senhor aceite nossos corações, nossas petições, nosso louvor. Queremos louvar pela tua palavra, que ela é espada, ela penetra no profundo, que ela arranca de lá, Pai, os nossos pecados, faz nos lembrar de coisas que não tínhamos confessado ao Senhor. Nesta hora, quero colocar a tua igreja na tua presença, pedindo ao Pai que as tuas misericórdias sejam abundantes sobre cada um. Esteja perdoando o pecado, esteja purificando cada um de nós com sangue do Senhor. Nós, a cada dia, possamos fazer um novo recomeço. Se todo dia nós venhamos a nos converter outra vez, todos entregar nossa vida em tuas mãos outra vez. Senhor, recebe minha vida todo dia. Ah, Deus, minha vida pertence ao Senhor, mas não posso esquecer tudo que Ele quer entregar de novo nas tuas mãos. Por isso, Pai, capacita-nos para que possamos ter uma vida que agrada ao Senhor, possamos ouvir no nosso coração a tua voz para aprovar. Em nome de Deus, em nome de Jesus, faz isso, Pai, para começar em minha vida. Cada um que está aqui nesta noite, Pai, farão aprovar. Quero te louvar também, Pai, por esse momento de comunhão da Santa Ceia. É um memorial para que nós não venhamos a esquecer do sacrifício indicado de Jesus. Jesus se entregou por nós. E nós também, Pai, temos essa convicção de nos entregar ao Senhor a cada dia, entregando a nossa vida cada dia ao Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus, muito obrigado por tão grande salvação, muito obrigado porque o Senhor nos fez diferente. Enche o nosso coração do teu amor, para que nós possamos ser obreiros do Senhor, buscando aqueles que ainda estão perdidos. Pai, faz isso em nossas vidas, faz isso em tua igreja, que haja comunhão, que haja amor, que o amor seja abundante, através do teu amor derramado em nossos corações, que nós possamos também amar mesmo. Eu oro agradecido, em nome do Filho amado de Deus.
Glória a Deus.